Tem uma polêmica fascinante fervendo na comunidade astronômica agora mesmo, e a gente precisa mergulhar nisso. O centro de toda essa atenção é um exoplaneta distante chamado K2-18b. O debate gira em torno daquela busca implacável por vida extraterrestre, usando, claro, os dados absurdamente detalhados do telescópio espacial James Webb. Olha, o que começou com uma manchete transformadora acabou virando um mistério químico complexo. A forma como todas essas informações se conectam é incrível, então vamos destrinchar exatamente o que os dados mais recentes estão nos dizendo. Essa foi, sem dúvida, a pergunta que dominou as manchetes globais um tempinho atrás. Quando os pesquisadores bateram o olho pela primeira vez nos dados atmosféricos desse exoplaneta, surgiram uns indícios que pareciam desafiar tudo o que a gente esperava. É exatamente esse tipo de dúvida que move toda a exploração espacial. Afinal, a possibilidade de um sim abalaria completamente as bases da ciência planetária. E essa citação da equipe da Universidade de Cambridge mostra bem o nível das apostas aqui. A empolgação inicial foi simplesmente monumental. Só a sugestão de conseguirmos observar novos processos químicos, possivelmente biológicos, já eleva essa investigação cósmica a um patamar histórico. No fundo, é a nossa tentativa de descobrir qual é o nosso lugar no universo. Mas para entender toda essa discussão, a gente precisa visualizar o cenário. O K2-18b tem mais ou menos 8 vezes e meia a massa da Terra, fica a 124 anos-luz daqui e orbita na zona habitável da estrela dele. A primeira grande ideia foi que ele seria um mundo Hycean. Pensa na mistura de hidrogênio com oceano. A teoria é que uma atmosfera super espessa de hidrogênio funcionaria como um cobertor, mantendo um oceano global de água líquida em condições perfeitamente habitáveis lá embaixo. Seção 1. A pista tentadora, o sulfeto de dimetila. O que transformou esse mundo oceânico teórico num possível berço de vida foi um detalhezinho químico bem específico, o sulfeto de dimetila, ou DMS. O contraste aqui é de cair o queixo. Aqui na Terra, o DMS é fabricado exclusivamente por processos biológicos, tipo o fitoplâncton nos nossos oceanos. E aí, os dados do telescópio mostraram uma detecção provisória desse mesmíssimo composto no K2-18b, com um nível de confiança de 3 sigma. Em termos estatísticos, isso significa que o sinal era forte o suficiente para gerar um baita otimismo. Era uma possível biomarcação revolucionária. E isso nos leva à seção 2, a resposta científica. Acontece que a ciência não vive só de empolgação, né? Ela exige provas rigorosas. E aí que entra a fase de bater de frente com os dados. Equipes independentes começaram a reavaliar as mesmíssimas leituras usando modelos fotoquímicos ultra avançados, cruzando dados de 3 instrumentos diferentes do James Webb. A lógica é elegante. Quando o planeta passa na frente da estrela, a luz da estrela filtra pela atmosfera dele. Cada molécula absorve uma cor diferente, criando um código de barras único. E o resultado dessa reanálise conjunta foi um verdadeiro balde de água fria. Quando a gente olha para o espectro completo, indo de 0,6 a 12 micrômetros, aquela evidência estatística para o DMS simplesmente desaparece. Colocar essa molécula da vida nos modelos matemáticos não melhorava em nada o ajuste aos dados reais do telescópio. O grande X da questão é, o que seria necessário para provar isso de verdade? As simulações mostram que o James Webb precisaria observar o planeta passando na frente da estrela, em média, umas 26 vezes para conseguir detectar esse sinal de forma robusta. Isso é muito, mas muito mais do que as poucas observações que a gente tem hoje. Na prática, levaria décadas de dedicação exclusiva do telescópio. Bom, isso levanta uma dúvida muito natural. Se aquele solavanco nos gráficos não era um composto biológico de enxofre, o que diabos estava bagunçando a absorção da luz? A resposta é quase cômica. Foi um clássico caso de identidade trocada. A culpa, ao que tudo indica, é do etano, um hidrocarboneto super comum, completamente sem vida. Acontece que o DMS e o etano têm estruturas moleculares super parecidas, os chamados grupos metil. Por causa disso, eles absorvem a luz de um jeito quase idêntico, nos exatos mesmos pontos onde a leitura original achou que tinha visto o DMS. O etano preenche aquela lacuna nos dados com perfeição. Seção 3. O paradoxo do metano. Com o mistério do DMS resolvido, a gente parte para a próxima pista. A gente sabe, com certeza, que a atmosfera tem cerca de 1% de metano e 0,8% de dióxido de carbono. Só que isso cria um paradoxo enorme. Os modelos climáticos mostram que, se não houver uma camada pesada de nuvens para refletir a luz da estrela, a superfície desse tal mundo Hycean seria quente demais para ter água líquida. A água simplesmente ferveria. A hipótese do oceano ameno vai por água abaixo. E é exatamente aqui que os modelos divergem de vez para tentar explicar esse 1% de metano. Pensa bem, num oceano sem vida, as reações químicas não conseguem fabricar nem perto de 1% de metano.
precisaria existir uma biosfera gigante, cheia de vida, produzindo esse gás sem parar. Por outro lado, se a gente assumir que o planeta é só um mini Netuno sem superfície sólida, as reações de calor extremo lá no fundo do gás produzem metano naturalmente nas quantidades exatas que o telescópio viu. Com isso, a ideia do mini Netuno ganha muita força. É uma bola de gás gigante com uma atmosfera super profunda de hidrogênio, sem um oceano definido. Isso não só fabrica o metano que a gente detectou, como também explica certinho o motivo de o telescópio não ter achado sinais de água, amônia ou monóxido de carbono no topo das nuvens. As peças do quebra-cabeça simplesmente se encaixam. E aí entra um dos princípios mais lindos da ciência, a navalha de Occam. Quando a gente tem várias explicações para a mesma coisa, a mais simples geralmente acerta. A conclusão é que o mini Netuno sem vida é a aposta mais segura, porque a gente não precisa inventar micróbios alienígenas hipotéticos para fazer a matemática da atmosfera bater com a realidade. Chegamos então à seção 4. O processo científico se desdobra. Então, o que fica dessa montanha-russa de expectativas, manchetes e dados frios? Fica a certeza de que a ciência está funcionando perfeitamente bem. Olhando para esses gráficos complexos, a gente percebe o método científico em ação. São equipes diferentes, processando os mesmos dados repetidamente, comparando cenários e refinando o que sabemos sobre o cosmos com base na física e na química, e não na emoção. Isso deixa a gente com uma baita reflexão para terminar. Descobrir que o K2-18b provavelmente é só um gigante de gás inóspito não é uma decepção, é um triunfo absoluto. A gente conseguiu usar um telescópio para ler as reações químicas abióticas de um mundo a trilhões de quilômetros de distância, mapeando molécula por molécula. Se a gente já é capaz de ler a assinatura de um mundo morto tão longe, imagina só do que a gente vai ser capaz de descobrir amanhã.